Shalom, amados, que o favor de Yahweh esteja com todos. Gratidão a Yahweh por todo o conhecimento que nos tem sido acrescentado em nossas vidas. Eu quero compartilhar, conhecimento. Talvez ajude você, como um dia eu não tinha o conhecimento e alguém compartilhou, de alguma forma chegou até a mim, eu tenho aprendido. Eu quero também compartilhar e ajudar você que me ouve, tá? Que Yahweh abençoe a todos. Eu quero compartilhar uma passagem que está em Gálatas capítulo 3 e o versículo é o versículo 14. A Bíblia que eu estou usando aqui é a NVI, certo? Eu estou usando a Bíblia NVI aqui, ó. Você pode ver aqui, certo? E o versículo, eu vou compartilhar esse versículo 14 aqui, ó. Aonde a palavra diz que nós fomos redimidos para que a bênção dada a Abraão pudesse chegar às nações por meio de Arruxa, para que pela fé pudéssemos receber a promessa, do Ruach HaKadosh. Agora, eu quero compartilhar com você, sobre essa promessa. São 3 pontos aí, A redenção, a bênção que foi dada às nações, o Ruach HaKadosh sendo derramado. E nós vamos entender, essa promessa que foi feita. Porque essa promessa, ela foi feita a Abraão. Nós podemos ver isso lá em Gênesis capítulo 12, você pode ir lá comigo, quando Yahweh, ele fez um chamado, a Abraão, e ele fez promessas. Nós ouvimos muito falar sobre a promessa, o filho da promessa, na verdade, Isaac, certo? Mas algo me chamou a atenção aqui. E nós vamos ver isso. O que me chamou a atenção é que Yahweh prometeu abençoar todas as famílias, todas as nações da terra. E nós vamos ver como que isso aconteceu. Como que foi feito isso? Porque essa mesma promessa que Yahweh fez para Abraão, Yahweh também fez para Isaac. E também fez para Jacó. Isso é maravilhoso. Nós somos abençoados, a Bíblia nos mostra que nós somos abençoados com o crente Abraão. As mesmas bênçãos que estava sobre a vida de Abraão, está sobre a nossa vida. Isso é maravilhoso. Você já parou para pensar? Você que é crente há tanto tempo aí, e às vezes não tinha esse entendimento, você só ouve falar, eu sou filho de Abraão, Abraão é meu pai. Mas você não tem o entendimento, a consciência de quem você é. A palavra diz que nós temos que chegar ao pleno conhecimento da verdade. Nós vemos Paulo em Colossenses capítulo 1 e versículo do 9 ao 12, fazendo a oração para que o pleno conhecimento da vontade de Yahweh chegue até eles. Para quê? Para que eles possam servir Yahweh de uma maneira digna. Isso é maravilhoso. Para que eles possam frutificar em toda boa obra acerca da vontade de Yahweh. Isso é maravilhoso. Nós se você parar para observar as escrituras, você vai ver Shaul, Paulo, ele falando muito sobre a consciência. Nós temos que estar consciente. Quem é Yahweh? Quem é Yahusha? O que Yahweh de fato fez por nós? Quem somos nós? Entendeu? E como nós devemos agir mediante
mediante a tudo que Yahweh fez por nós. Eu quero compartilhar todo esse conhecimento com você, para que a sua mentalidade mude e para que a sua vida avance. Yahweh é um Pai maravilhoso, aleluia. Ele já nos abençoou com todo tipo de brahot, de bênção. Mas nós temos que estar conscientes acerca disso. Nós vemos Shaul, Paulo, fazendo uma oração em Efésio, pedindo para que os olhos do Urua, do homem espiritual, nós vamos aprender sobre isso também. Quem é o homem espiritual? Para que os olhos dele se abram para compreender a herança, a riqueza e o poder que nos foi dado. Yahweh derramou poder sobre nós. Aleluia! Bom, vamos para Gênesis capítulo 12. E nós vemos ali no versículo 1 já, quando Yahweh diz assim: Yahweh havia dito a Abraão: vá da sua terra, do seu povo e da casa de seu pai para a terra que eu lhe mostrarei. Perfeito. Farei de você uma grande nação, eu te abençoarei, eu farei seu nome grande e você será uma bênção. Olha que maravilha. No versículo 3, ele diz assim: abençoarei aqueles que te abençoarem, a quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Olha só. Olha que promessa que Yahweh está fazendo. E é exatamente acerca disso que eu quero chamar a atenção contigo. Mas nós vamos continuar aqui a leitura. Daqui a pouco nós voltamos aqui. Porque essa mesma promessa aqui, Yahweh faz para Isaac e faz também para Jacó, ou através de Isaac e através de Jacó. E diz assim: então Abraão foi como Yahweh lhe dissera, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Ele tomou Sarai, sua mulher, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e o povo que havia adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã e chegaram lá. Abraão viajou pela terra até o local da grande árvore de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus estavam na terra. Yahweh apareceu a Abraão e disse: a sua descendência eu darei essa terra. E edificou ali um altar a Yahweh, Abraão, que lhe tinha aparecido. Maravilha. Vamos voltar lá no versículo 3. Quando Yahweh promete abençoar todas as famílias da terra. Mas como isso seria feito? Eu quero também chamar a atenção para um ponto aqui. Daqui a pouco nós vamos ver lá em Gálatas capítulo 3. Que esses dias ainda não eram dias da Torá, da lei. E que Abraão ele foi abençoado através da fé, da emuná. Assim como foi lá no começo, é agora no fim. Pois a palavra diz que só 430 anos depois, Gálatas capítulo 3, versículo 17, foi que veio a Torá. Abraão ele foi abençoado pela fé, e é pela fé que nós somos abençoados. Mas então, para que serve a Torá? Mas então, por que a Torá? Nós vamos ver sobre isso daqui a pouquinho.
Mas deixa eu mostrar para você que a mesma promessa que foi feita a Abraão, ou através de Abraão, de abençoar todas as famílias da terra, também foi feita a Isaac e a Jacó. Bom, vamos lá comigo em Gênesis 26, versículo 4. Olha aqui, leia comigo aqui, ó. Farei a tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e dar-lhe-ei todas essas terras, e por meio da tua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. Você está vendo que foi a mesma promessa que foi feita a Abraão, foi feita a Isaac. E ele vai repetir novamente fazendo isso para Jacó. Vamos lá para Gênesis capítulo 28 e versículo 14. Diz assim, ó. Seus descendentes serão como o pó da terra, e você se espalhará para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. E todos os povos da terra serão abençoados por meio de sua descendência. Eu vou só falar algo aqui. Se você também não sabe como que isso aconteceu, como que foi espalhado os povos, né, pela terra, né? Esse povo aqui, as descendências aqui, ó, que falou, seus descendentes serão como o pó da terra e você se espalhará para o oeste. Qualquer coisa eu posso fazer um vídeo em outro momento para nós vermos como que isso aconteceu. É maravilhoso, tá? Então aqui está dizendo novamente que todas as famílias da terra, todos os povos, nações, seria abençoado através do crente Abraão. Mas isso não era possível através da Torá. Aí você diz, então como que isso seria feito? Se não era feito pela lei? Só era possível através da emuná. Só através da emuná. Vamos lá para Gálatas capítulo 3. E o versículo 14 em diante. Vou repetir aqui o versículo 14 em diante. Diz assim, ó. Ele nos redimiu para que a bênção dada a Abraão pudesse chegar ao gentio. Por meio de quem? Yahushua HaMashiach. Através de quem nós ia receber a promessa? O Urua HaKadosh. Olha só, através do Espírito Santo. Então, através da emuná em Yahushua, a bênção de Abraão foi estendida a todas as famílias da terra e derramada através do Espírito Santo, do Ruach HaKadosh. Amém? Nós somos abençoados com o crente Abraão, como eu havia falado no começo. Nós temos as mesmas bênçãos de Abraão sobre a nossa vida. Abraão é o nosso pai. Ah, mas eu não vim da linhagem. A bênção foi estendida através de Yahushua, o Mashiach. Quando você confessa Romanos capítulo 10, versículo 8, 9, crendo com o seu coração e confessando com a sua boca, Yahushua ressuscitado dos mortos e glorificado por Yahuwah, então você se torna um filho de Abraão. Então a bênção de Abraão está sobre a sua vida agora. Então, através do Ruach HaKadosh, o Espírito Santo, você se torna um filho de Yahuwah. Aleluia! E a palavra diz assim, ó. A palavra continua e diz assim: irmão, deixe-me dar um exemplo da vida cotidiana. Assim como ninguém pode deixar de lado ou acrescentar a uma aliança humana que foi devidamente estabelecida, assim é nesse caso. As promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. A Escritura não diz as sementes, significando muitas pessoas, mas a semente. Então alguém pode dizer assim, você está vendo?
A promessa foi feita à semente, não às sementes. Como que pode todas as famílias ter sido abençoadas? Aí é que está. Porque a palavra logo em seguida diz, o significando uma pessoa que é Cristo. Não disse Yahusha, Jesus, disse Cristo, o Mashiach. Quando a palavra se refere a Cristo, se refere ao Mashiach, está se referindo a todos aqueles que estão nele. Aleluia! Todos aqueles que confessou ele como Salvador da sua vida, todo aquele que creu com seu coração e confessou com a sua boca e Yahusha ressuscitado dos mortos, ele passa a fazer parte dessa promessa maravilhosa. Aleluia! Isso é maravilhoso. O que quero dizer, disse Paulo, é o seguinte: a Torá, introduzida 430 anos depois, não deixa de lado a aliança previamente estabelecida por Yahweh. E, portanto, elimina a promessa, pois se a herança depende da Torá, não depende mais da promessa, certo? Mas Yahweh, em seu favor, deu a Abraão por meio de uma promessa. Abraão, o crente Abraão, ele foi abençoado, não foi pela Torá, não foi pela lei. A lei só veio 430 anos depois, mas foi pela a emuná. Aleluia! Assim como nós, por isso nós somos filhos do crente Abraão. Leia lá em Romanos, leia lá em Romanos capítulo 4 todinho explica como foi a emuná. Você pode ler, tenha como lição de casa hoje, você pode ler esse capítulo todinho explicando que o crente Abraão foi abençoado pela emuná, assim como nós. É pela emuná que nós somos salvos. É pela emuná que nós recebemos o Ruach HaKadosh sobre a nossa vida. Aleluia, aleluia. E a palavra diz assim, meu irmão, ó. Versículo 18. Pois, se a herança depende da Torá, não depende mais da promessa, certo? Mas Yahweh, em seu favor, deu a Abraão por meio de uma promessa, emuná. Versículo 19. Por que então a Torá foi dada? Boa pergunta. Se todos seriam salvos pela emuná, por que a Torá ela foi dada? Certo? A Torá ela foi dada porque ela servia como um muro de contenção até a chegada do Mashiach. A Torá ela guardou todos aqueles que vieram antes do Mashiach até a chegada dele. Mas ela não poderia salvar. Ela não poderia salvar. O papel dela não era esse. E não é esse. Aleluia. E a palavra diz assim, por que então a Torá foi dada? Por que então a lei foi dada? E a palavra mesmo responde, foi acrescentada por causa da transgressão, até que veio o descendente, a quem a promessa foi feita, se referia. A Torá foi dada por meio de anjos e confiada a um mediador. Nós sabemos quem era o mediador, Moshe. O mediador, no entanto, implica mais de uma parte, mas Yahweh é um. Aleluia. A Torá, a lei, portanto, se opõe às promessas de Yahweh? É uma pergunta. Ela é contra as promessas de Yahweh? Ela é contra a emuná? O que é que você acha? Não, ela não é contra. Mas o papel dela foi cumprido. Mas por quê? Por que ela seria contra? Se a Torá ela apontou a todo tempo o Mashiach. E a todo tempo ela apontava o Mashiach. Agora o que nós temos que entender é que o Mashiach já veio. O Mashiach já veio. Então a Torá, se você não sabe, a Torá ela era composta por rituais
mandamentos e rituais, certo? E hoje, todos aqueles rituais e todos aqueles rituais apontavam a vinda do Mashiach, o Mashiach vindo. Bom, se você conhece Torá, você sabe quais são os rituais, certo? Mas eu quero dizer para você que o Mashiach já veio. O Mashiach já veio. E quando você ouve o Mashiach falando hoje, vai lá nas escrituras. Quando ele falava, ele não falava guardar a Torá. Mas ele falava guardar os mandamentos. Isso é uma coisa que nós temos que nos aprofundar. Nós vamos nos aprofundar nesse estudo. Porque ele é maravilhoso. E eu quero fazer os vídeos, um dando continuidade no outro, para que a gente chegue no raciocínio. Se Allah assim permitir, com o favor dele. Certo? Então, a Torá, ela cumpriu o papel dela, ela apontava Yahusha. E Yahusha já veio. Aleluia! O crente Abraão não foi salvo pela Torá. Nós não somos salvos pela Torá. Certo, meu amado? E aí a palavra diz assim, ó. A Torá, versículo 21, portanto, se opõe à promessa de Yahweh? Absolutamente não. Pois se tivesse sido dada uma Torá que pudesse dar vida, então a justiça certamente teria vindo pela Torá. Não é certo? Mas as Escrituras encerrou tudo sobre o controle do pecado, para que o que foi prometido, sendo dado pela fé em Yahusha, pudesse ser dado aos que creem. Aleluia! Aleluia! Tudo que poderia ser dado só podia ser dado a Yahusha. Mas tudo o quê? Tudo o quê? A promessa de ser filho, a promessa de ser justificado, a promessa de ser herdeiro, a promessa de reinar. Não poderia ser dado na Torá. E não pode. E não pode. Mas você diz assim, você pode dizer assim, mas a Torá hoje ela está em vigor? Bom, isso é um assunto para outro vídeo. Tá bom? Shalom, shalom e que Allah abençoe a sua vida, meu irmão.